E aí galera, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Economia Fora da Caixa. O meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. E hoje nós temos um vídeo extra. O vídeo extra que eu prometi para vocês no vídeo de segunda-feira. Aconteceram algumas coisas essa semana, algumas coisas muito interessantes. E eu gostaria, de conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre bolha nos mercados acionários. A gente já vem conversando sobre alguns excessos que vem acontecendo, a gente vem falando sobre os fundamentos macroeconômicos que estão péssimos, principalmente após o coronavírus, e os mercados acionários só vêm subindo desde a queda de março. Então hoje vamos conversar sobre isso. E vamos iniciar aqui conversando sobre o artigo que me deu a ideia de fazer esse vídeo, que me deu essa vontade de fazer esse vídeo. Os clientes do Goldman Sachs, um grande banco de investimentos americanos, já está ficando doido com medo de uma bolha nas ações. E aqui está a resposta do banco. Aqui, galera, é um artigo do Zero Hedge que começou a mostrar que os bancos começaram, já iniciaram uma mudança nas suas opiniões. Até ano passado, tudo estava muito bem, tudo estava maravilhoso, os mercados de ações continuariam subindo enquanto houvesse liquidez nos mercados. A partir agora de janeiro, do início dessa semana, na verdade do início da semana passada para cá, já começaram a aparecer algumas declarações em contrário. E olha só o que eles estão dizendo. Você não precisa ser um investidor lendário para apontar bolhas, especialmente quando você identifica corretamente os excessos que acontecem no mercado, como foi o caso da bolha.com ou do mercado imobiliário em 2008. E aqui, o Jeremy Graham deu uma declaração que os mercados não apenas estão em uma bolha épica, mas irão sofrer uma queda espetacular nos próximos meses. E mais abaixo, eles estão dizendo que esse tipo de alarmismo dificilmente é bem visto pelos bancos, porque eles ganham com comissões tanto na venda como na compra. Então, para eles, óbvio que você falar que os mercados vão cair, causa muito medo e faz com que eles percam muita grana com comissões. Mas veja só o que o Bank of America e o Wells Fargo estão dizendo. Os mercados provavelmente vão passar por uma forte correção, ou iminentemente, como é a opinião do Bank of America, ou na segunda metade de 2021, segundo a opinião do Wells Fargo. Então, dois grandes bancos já começaram a mudar a sua narrativa. Agora existe uma bolha no mercado. Outro banco aqui, o Deutsche Bank, fez uma pesquisa onde ele perguntou para as pessoas, para os respondentes da pesquisa, se eles acreditavam que existe uma bolha nos mercados financeiros atualmente. E 89% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que ou concordam bastante ou concordam um pouco com essa afirmação. Então a gente começa a perceber aqui que a maioria das pessoas que estão investindo, que responderam essa pesquisa do Deutsche Bank, do Banco da Alemanha, acreditam que há uma bolha nos mercados financeiros. E até mesmo os clientes do Goldman Sachs, que são tradicionalmente, estão entre os mais otimistas de todos, já estão começando a ficar com medo dos atuais números que vêm sendo apresentados no mercado aqui. Se vocês quiserem pausar para dar uma olhada com mais calma, esse é um gráfico que apresenta os múltiplos de mercado. Quem conhece análise fundamentalista sabe muito bem o que é isso. E apresenta na média do S&P 500 qual é o atual número desses múltiplos de mercado e o percentil histórico, demonstrando que a maioria dos indicadores estão em seus pontos ou mais alto ou entre os pontos mais altos da história. E isso indica que as ações estão super sobrevalorizadas. Então agora, galera, a gente começa a ver as grandes instituições falando também sobre uma possível queda nos mercados. E além desses três bancos, além do Bank of America, do Wells Fargo e do Deutsche Bank, o JP Morgan também acredita que nós temos que ter atenção com o estouro de bolhas. E aí ele diz que o motivo para que isso aconteça é os estímulos econômicos do presidente Joe Biden, que ele queria fazer um pacote de estímulos de 2 trilhões de dólares, mas provavelmente esse pacote vai ficar em 900 bilhões, menos da metade do que ele gostaria. E isso pode ser, talvez, um dos motivos para fazer com que os investidores percam essa euforia, percam essa grande confiança que eles estão demonstrando atualmente.
se tem algo que nós podemos perceber claramente é que o sentimento dominante entre os investidores, analistas e estrategistas é o receio e o medo de uma bolha nos ativos. E aqui, galera, eu trouxe para vocês o gráfico dos principais índices de mercado do mundo. E aí a gente percebe que após a queda em março, aqui embaixo é um gráfico semanal e em cima é um gráfico diário, né? Após a queda de março, a maioria dos índices ao redor do mundo, com exclusão do Eurostoxx 50, todos esses índices já superaram o topo anterior, estão em suas máximas históricas. E como a gente vem percebendo aqui no canal, nós não temos nenhum tipo de fundamento para que isso esteja acontecendo. A economia real não suporta esse tipo de movimento. E aí, galera, né, terminando a primeira parte do vídeo, eu gostaria de conversar com vocês também a respeito de outra coisa que aconteceu essa semana, algo extremamente interessante que está acontecendo e que a gente pode tirar alguns pensamentos sobre isso. E é sobre o gráfico da GameStop, sobre as ações da GameStop, que é uma empresa de jogos americana, tem mais de 5 mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos, uma empresa que já está aí há algumas décadas. E devido ao coronavírus e também devido à digitalização, o seu modelo de negócios vem se tornando ultrapassado. E muitos investidores institucionais estavam apostando contra as ações da GameStop. E acontece que no início dessa semana, o total de posições vendidas já totalizavam 138% do total de ações da GameStop. Então, esses investidores, eles venderam mais ações do que existem. Eles venderam ações que na prática não existem. Esse foi o movimento no início da semana, até o dia 26. As ações estavam ali em 40 dólares, bateram 70 dólares na sexta-feira passada e na segunda subiram até 160 dólares. Só para recuperar de volta aqui nas casas dos 70 dólares. Um aumento em 2 horas de 150%. E aí você acha, que loucura, né? Uma movimentação assim é algo totalmente não natural, né? Nenhuma empresa consegue dobrar os seus rendimentos, os seus lucros em 2 horas. E aí, galera, na quarta-feira foi isso que aconteceu. Se vocês achavam que 160 dólares já era uma loucura, ontem as ações da GameStop bateram 347 dólares e hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, já alcançaram a marca dos 450 dólares. E por que isso está acontecendo, gente? Esses grandes investidores que estavam extremamente vendidos na ação tinham mais ações vendidas do que eles poderiam recomprar para encerrar as suas posições, e essa situação foi percebida por um grupo de pessoas no fórum Reddit. Eles começaram a comprar essas ações. Acontece que uma empresa com as ações a um valor tão baixo, com um preço de mercado tão baixo como estava a GameStop, uma grande quantidade de pessoas comprando quantidades não tão grandes de ações foi o suficiente para manipular o preço dessas ações para cima. E aí você imagina todos esses gestores que estavam muito vendidos, alguns deles estavam extremamente alavancados, começaram a ver as suas posições que estavam positivas, estavam lucrando, se tornaram prejuízos, se tornaram grandes prejuízos. E, em um esforço para cortar esses prejuízos, eles tiveram que encerrar as suas posições. E como que você encerra uma posição vendida? Exatamente, comprando as ações da empresa. E aí, gente, isso foi o combustível para fazer esse movimento que nós vimos, esse tipo de movimentação explosiva. E aí a gente já começa a ver algumas notícias sobre grandes fundos de hedge, fundos bilionários, que perderam bilhões de dólares. Foi realmente uma grande transferência de riqueza dos bilionários para os investidores individuais. É o tipo de coisa muito rara de acontecer. E aí a gente começa, o que vem agora a partir daí é uma discussão muito interessante acerca da manipulação de mercado. Porque, na prática, se você pegar 1 milhão de pessoas, cada um com 10 mil dólares, totalizando aí 10 bilhões de dólares, e todos eles se juntam e tomam a mesma decisão, fazendo com que o preço de uma ação dispare, será que na prática isso não é a mesma coisa que um grande fundo que tem 10 bilhões de dólares tomar uma decisão e fazer um ativo disparar, como aconteceu? Será que se tivesse sido um fundo, ao invés de ter sido vários investidores individuais que tivessem se juntado
e tomado essa decisão em conjunto, se tivesse sido um único fundo de hedge que tivesse ido lá e comprado várias ações da GameStop, será que atualmente estaria ocorrendo todo essa discussão sobre manipulação de mercado? E na verdade, né, qual que é o problema de você pegar uma grande quantidade de pessoas e todas tomarem a mesma decisão? É claro, né, que no início você pode, né, ter um grande pump no mercado, as ações vão subir muito, mas em algum momento as pessoas vão querer realizar os seus lucros e a ação vai voltar para os níveis que se encontravam antes. O que a gente vê também é uma grande preocupação exatamente por causa disso por parte dos reguladores, por parte das autoridades monetárias. Só que aí a gente tem que pensar, né, que para início de conversa, quem causou essa movimentação foram os próprios gestores que venderam mais ações do que existem. Mas mesmo assim, gente, quando a gente pensa em manipulação de mercado, a gente sempre pensa no investidor individual que está se juntando, que estão combinando uma determinada compra daquele ativo. Enquanto que quando os grandes bancos, enquanto os grandes fundos fazem isso, é algo extremamente normal. Então é isso, gente. Fica aí o meu comentário sobre isso que aconteceu. Tem um monte de gente comentando sobre isso. Talvez você que assiste esse vídeo não esteja tão sintonizado com o que está acontecendo, mas é muito interessante, né, as coisas que estão acontecendo, uma grande mudança nas expectativas, uma grande mudança na opinião de grandes bancos e, além disso, algo épico, né, que aconteceu. Um dia em que os investidores no varejo tiraram bilhões e bilhões de grandes fundos. Então, galera, por hoje é isso que eu queria falar. Até a próxima.